Então, pessoal, a nossa disciplina de Histórias e Fundamentos da Fisioterapia irá abordar hoje a matéria de ética profissional. Então, vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter porque ele será o seu destino. Então, pessoal, a ética profissional, ela vem aí elencando, né, toda o nosso comportamento, a nossa ética em um ambiente de trabalho, uma equipe multiprofissional, né, relacionando aí a minha personalidade, ao meu caráter, as minhas atitudes nesse ambiente, tá? E ela vem aí para nos nortear com normas e regulamentos em relação a isso. Então, o que é o ser humano? Então, o ser humano, ele é um ser, né, biológico, um ser biopsicossocial, né, dotado aí de consciência, de capacidade de distinguir, de raciocinar, né, os seus atos, tá? Após a Revolução Industrial, né, o homem se caracterizou cada vez mais ao labor, ao trabalho, relacionando aí esse trabalho com socialização, com a dignidade, né, e até mesmo com a felicidade, tá? Há diferenças entre os trabalhos, né? Então, o trabalho em relação a uma máquina, a um animal e um ser humano, como que ele é visto, né? Então, em relação a uma máquina, ela produz, né, determinada matéria sem saber aí a necessidade do que está fazendo, né? Um animal, ele caça, né, apenas por necessidade. Então, ele realiza a caça apenas pela necessidade de comer, da fome, né? E o homem ele trabalha e ele tem consciência do que está fazendo. E significa a capacidade de refletir sobre o que está fazendo, né? O homem ele é um ser que tanto isolado como no convívio social, né? Ele trabalha para a produção dos seus bens e do seu sustento, né? Então ele deve entender que como ele necessita desse trabalho para o seu sustento e para a sua produção de seus bens, ele não pode ver que ele é o único, mas que é ele no meio de um todo, né? Devendo então aí ver que seus interesses não é apenas seus, mas o seu perante a um grupo, né? Perante a todos, tá? Então, isso é muito importante na conduta profissional. A diferença entre atividade, ofício e profissão. Então, o que é a atividade? A atividade é aquele trabalho onde não há qualificação profissional, apenas o indivíduo se acha apto a exercer essa função. O ofício é aquela formação de tecnólogo, né? E a profissão é aquela que necessita um pouco mais de formação, né? Que ele necessita uma formação sofisticada, passando pela faculdade, tendo aí um nível superior. A palavra profissional indica aquela pessoa que desenvolve certa competência, né, em uma determinada profissão. Né? E o mercado de trabalho está buscando cada vez mais não só esse profissional que executa essa competência, ou seja, o profissional que só sabe fazer a técnica, mas aquele profissional que sabe exercer a técnica e tem um bom relacionamento ético, e tem um bom comportamento, boas condutas éticas. Então, a ética profissional, ela é um conjunto de normas que deve ser posta em prática pelo profissional de qualquer profissão, tá? Então, o fisioterapeuta, ele tem um código de ética específico da fisioterapia e cabe a mim, profissional fisioterapeuta, colocar esse código na prática, né? Seria uma ação reguladora, né? Em relação aí ao desempenho dos profissionais. Ser ético não quer dizer que eu necessite fazer algo a mais, né? Eu vou ser ética com o meu paciente, eu tô fazendo um favor pro meu paciente em ser ética com ele, eu tô fazendo um favor em ser ética na minha empresa, não. Ser ético nada mais é que uma obrigação,
né? É uma exigência básica que todo profissional deve conter. Exemplo de posturas éticas que valem para todos os ambientes de trabalho, né? Então, aqui são vários exemplos, né? Então, aqui, não degrida a imagem do seu colega. Se eu precisar fazer alguma crítica a algum colega, que eu saiba se em um local particular, um local mais adequado para fazer isso, não na frente das pessoas, né? Não posso denegrir a imagem da empresa e nem dos meus concorrentes profissionais. Tenho que saber guardar sigilo de tudo aquilo que for da competência da minha empresa, né? Nunca confundir as relações afetivas, né? E relações profissionais. Oferecer sempre preço justo no meu trabalho, nunca preços abusivos, né? Respeitar uma hierarquia, saber que eu tenho um coordenador, saber que eu tenho um chefe e eu devo respeitá-lo. A hierarquia ela está presente em todo lugar. Fazer aí a competência, né, que todo profissional deve ter para exercer sua boa profissão, né? Então eu tenho que ser competente naquilo que eu faço. E tá falando também que eu tenho que ter um conjunto aí de atitudes que eu possa assumir o meu desempenho da minha profissão. Então tá dizendo que o Código de Ética Profissional, ele é um contrato, né, onde o trabalhador, ele exerce aí tudo que ele possa fazer, né, em relação à sua atitude, à sua conduta no trabalho, ele vai ser regido por esse código de ética, né? E há órgãos específicos para esse tipo de fiscalização. Então, código de ética profissional. Apesar de existir desde o início do século XX enquanto profissional, somente, né, após 40 anos de regulamentação da profissão é que foi decretada em 1969 a publicação do Decreto 938 em relação ao Código de Ética. Foi regulamentado em 78, né, por uma resolução aí do CONFITO, o Código de Ética Profissional publicado. A resolução 424 reformulou o Código de Ética no ano de 2013, né? Com novas recomendações e obrigações. O atual Código de Ética da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional é composto de 11 capítulos, contendo 57 artigos, né? Então, o que é a conclusão em relação à ética? Ser ético é mais do que apenas seguir lei. Responsabilidade é o centro da atuação profissional e o bom profissional sabe que uma parte de sua o bom profissional sabe que uma parte sua sempre fica naquilo que você faz. Por isso devo me comprometer, tá? Fica aí uma dica em relação à ética profissional, tá, pessoal? Fica aí então uma atividade para vocês em relação a esse código de ética que eu já vou comentar em outro vídeo, tá? Um abraço a todos.